Mais uma edição do nosso podcast e o assunto é infraestrutura. Manaus é um grande centro urbano e possui aí uma ampla infraestrutura. Então, no episódio de hoje, vamos falar sobre asfaltômetro, vamos falar de obras, drenagem, iluminação e muito mais. O nosso entrevistado de hoje é o subsecretário de Serviços Básicos da CEMINF, que é a secretaria responsável pela infraestrutura aqui do município, o engenheiro Efraim Aragão. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Olha só, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso Obrigado. podcast. Primeira vez? Primeira vez. Tá calmo, tá tranquilo, tá nervoso? Tranquilo. Maravilha, olha só. Eu vou começar falando dessa entrevista, falando sobre o Asfalta Manaus, né? Que foi um grande movimento, aliás, está sendo, né, um grande movimento aqui na capital amazonense. A meta é asfaltar 10 mil ruas. Estamos onde agora? Desculpa. Boa tarde, boa noite. Boa onde noite. a gente... A gente perde um pouco o senso do tempo, porque de manhã, de tarde, ligação, os problemas não têm horário pra gente, então acaba que a gente fica meio... Sem problemas. Flávia, sem dúvida nenhuma, o Asfalto Manaus chegou para revolucionar a cidade de Manaus. Então, a gente tem um programa que está trazendo um asfalto de qualidade e não é aquele tapa-buraco que a gente estava acostumado a ver. Né? Um buraco para baixo, um buraco para cima, depois que se fazia. Que a gente passa no carro e aí são ruas, bairros, aqueles bairros, por exemplo, a gente cita bairros assim como Cachoeirinha, bairro Centenário, o centro da cidade também, né? Bairros centenários, que aí você tinha aquele asfalto que você passava trepidando. Então, o prefeito Davi chegou com essa coragem, esse arrojo, para transformar a infraestrutura e trazer essa qualidade para a cidade de Manaus. São 10 mil ruas. É rua pra caramba. Exatamente. E assim, o andamento tá dentro dos conformes. A gente tá indo muito bem, né? A gente tá praticamente ali com 20%, chegando, são quase 10 mil ruas que a gente já está atendendo. Né? Estamos começando agora esse ano, né, já trabalhando, estamos num ritmo um pouco mais lento. Isso devido ao nosso inverno amazônico, né? Então, a gente está num período de chuva e esse período climático, ele quer queira ou quer não, ele não atrapalha, ele apenas diminui a velocidade. Então, é uma determinação do prefeito Davi. Choveu, a gente dá uma paradinha, corre ali nas caixas, trabalha com drenagem, vamos desobstruir, vamos fazer rede de drenagem para melhorar o sistema de drenagem. E abriu o sol, a gente corre e está lançando asfalto. Corre para atender. Agora você falou um ponto muito interessante, que é justamente isso, né? Que quando chega no inverno amazônico, não é que vai parar, mas assim, são atenções dadas para as outras atividades, né? Exatamente. A gente diminui, né? Não para, porque não tem como parar. Então, a gente diminui. E aí muitas pessoas perguntam, não dá, porque jogam asfalto debaixo d'água, porque o asfalto é assim, ele trabalha em alta temperatura. Então, quando ele está numa caçamba, ele protegido, né, ele não sofre dano. Então, a gente rodou a usina, não está chovendo, roda a usina. Faz uma quantidade de asfalto ali, deixa reservado, diminuiu a chuva, aplica o asfalto, porque ele está numa temperatura a mais de 150 graus. Nossa. Então, quando ele está na caçamba, o volume é muito grande, a temperatura dele permanece. Para ele perder essa temperatura, demora um pouco. Então, acaba que a gente consegue trabalhar. Não conseguiu trabalhar de dia, a gente aplica à noite. E aí, esse asfalto dentro da temperatura, né, às vezes sai da usina com um pouquinho mais, que é justamente essa exigência que a gente faz, para poder a gente ter esse ganho e a gente poder trabalhar em qualquer horário. Está chovendo, segura. Parou, abriu aquele solzinho ou deu aquela trégua, a gente está aplicando asfalto, justamente para poder atender essa meta que o prefeito Davi e o secretário tem exigido da gente, Renato Júnior. Exatamente. E como é que a população ela recebe o programa? O programa ele acontece simultaneamente em outros bairros ou não? Primeiro um bairro aqui, como é que é? Não, determinação do prefeito Davi, cidade de Manaus. Então, em toda a cidade, em todas as zonas, a gente está com equipes trabalhando. Então, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Centro-Oeste, Centro-Sul, Sul. Então, todas as zonas simultaneamente. A gente, quase nessas 2 mil ruas, atendeu todas as zonas. Sem distinção nenhuma, para você que está ouvindo a gente aí, que está vendo a gente aí, a prefeitura, o prefeito Davi, o secretário Renato, exigem isso da gente, atender toda a cidade. Você, inclusive, que nos acompanha no YouTube, ou então está no carro dirigindo, acompanhando pelo Spotify...
Tá em uma área central da cidade, tem equipe da Seminf trabalhando. Tá na zona leste, tem equipe da Seminf trabalhando. Na zona norte, centro-sul, leste, oeste, Manaus toda, tem equipe da Seminf trabalhando. E, Efraim, como é que as pessoas recebem o programa de asfalto? Elas veem a grandiosidade que está sendo feita? Com certeza, Flávia, e é isso que a gente percebe nas pessoas. Porque são bairros que, desde a sua fundação, nunca mais tinham visto um serviço de recapeamento. Então, geralmente, quando você vai construir um bairro, né, você constrói, faz ali todo o sistema de drenagem, faz as suas casas, loteamentos, e aí vem um asfalto, você passa com aquele asfalto. Então, tem bairros aí que nunca tinham visto isso. 30 anos, 35 anos, né? Então, é dessa forma que a gestão do prefeito Davi tem feito. Porque o prefeito, ele é um cidadão também. Então, ele sentia aquele incômodo. Quando ele andava na rua, o secretário Renato Júnior andando, você vendo aqueles mondrongos, aquilo é muito desconfortante, né? Exatamente. Eu vou te dizer uma coisa. Quando eu tenho gravação para fazer do comercial, e quando é obra, eu fico assim... É calor, mas eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque é uma emoção daquelas máquinas ali enormes, trabalhando, e os homens ali colocando asfalto, aí tem um líquido. Como é que é o nome daquele líquido? Aquilo é a emulsão. Emulsão? Isso, aquilo é aquele material, material ligante. É ele que vai ligar o piso que está ali, né? No caso, o asfalto antigo, com o asfalto novo. É como se fosse uma cola. Né? Então é ele Então que é cola no meu sapato? Exatamente. A gente vai pisando e vai... Exatamente. Se perceber alguns vídeos da Seminf, acesse a nossa rede social, você vai verificar alguns vídeos, a sandália ficando presa lá, que é justamente isso. Aí tem que passar um óleo, não tem que passar o óleo? Os trabalhadores, eles óleo. me emprestam os óleos, sabia? Exatamente. Que é justamente, aquele óleo ali serve também para melar os equipamentos, nas ferramentas, para o asfalto não ficar grudado. E aí quer queira ou quer não pede. A gente tem um equipamento que é o rolo compactador. Sim. São dois tipos, né? Tem o rolo compactador de chapa, que ele vibra e ele dá a compactação, ele tem que tirar todos os vazios do asfalto. Aquele buraquinho que é gerado no asfalto, é um asfalto que muitas das vezes não foi feito com a sua devida qualidade, ficou um vazio, um vazio dentro do produto. No futuro ele pode gerar, um caminhão muito pesado passa, aquele vaziozinho estoura, no futuro vai abrir um buraco. Então aquele rolo serve para compactar e dar esse acabamento no asfalto. E tem um outro rolo também, que são mais de 12 toneladas, que é um rolo que a gente chama de rolo pneumático, que ele simula as rodas dos veículos e que dá aquele acabamento fino, que deixa lisinho, né, para as pessoas, para os veículos, que é o que a gente tem visto, né? Uma das preocupações do programa Asfalta Manaus é, claro, sim, a questão da quantidade, né, das ruas asfaltadas, mas, sobretudo, sobre a qualidade, né? Então, assim, não é só colocar o asfalto ali, não. Então, assim, são trabalhadores, é uma equipe toda voltada para a qualidade do asfalto, do trabalho que está sendo executado em cada rua, né, Efraim? Exatamente. Então, o prefeito Davi, o secretário Renato Júnior exigem isso da gente. Então, a gente cobra dos nossos fornecedores essa qualidade, produtos de primeira qualidade. E não só isso, não adianta ser só um produto bom. Você tem que executar, tem que aplicar ele da melhor forma possível. Então, o recapeamento, ele te dá essa possibilidade de você ter um material de melhor qualidade. A gente tem um equipamento que é a Vibra Acabadora, até aproveitar essa oportunidade para mostrar esses equipamentos, a gente ir falando, né? A Vibra Acabadora é onde a caçamba vem, derrama um asfalto. Vibra Acabadora, o nome até já diz, acabando, ela vai já dando um acabamento, ela já vai vibrando e já vai colocando o asfalto niveladinho, né? E aí os funcionários vêm só dar aquele pente fino, dar aquele acabamentozinho para deixar o asfalto como a gente tem visto o asfalto da gestão do prefeito Davi. É possível também ver que tem um trabalho ali. Como é que é feito? Como é que é o nome daquele equipamento que faz a retirada do asfalto? É a fresadora. Fresadora. Exatamente. A fresadora, ela trabalha muitas das vezes naquelas ruas que elas estão muito desniveladas, né? Tem muitos mondrongos de asfalto, nem sempre a gente vai ver, porque às vezes não é necessário. Sim. Então a gente retira aquele asfalto antigo, né? Dá uma nivelada, até mesmo para evitar o desperdício. Nem deixar o asfalto muito alto, nem ele muito baixo. Então, quando a Vibra Acabadora ela vem deixando niveladinho, a fresadora vai tirar aqueles excessos para poder deixar
preparado para a vibroacabadora vir e deixar o asfalto melhor acabado. Olha só que legal. Agora, nem todas as ruas carecem só de asfalto, né, Efraim? As ruas, elas precisam ali de um trabalho a mais. Entre eles, a drenagem, né? Sim. Flávia, a gente tem uma característica na nossa cidade que muitos dos bairros não foram planejados. Sim. Né? Então, quando a gente fala de infraestrutura, o asfalto é um dos componentes do pavimento, dessa estrutura. O asfalto é aquela camada de acabamento, é a camada de impermeabilização. Ela que vai proteger todo o restante abaixo, né, de sofrer a ação da água, né, e assim deteriorar o pavimento. Então ele é formado de subleito. Se fôssemos falar tecnicamente, né, colocar assim, um pavimento projetado, bem executado, seria feito de um subleito, de uma subbase, de uma base e aí sim a camada asfáltica. E infelizmente a nossa cidade é assim, é a característica e a gente tem que trabalhar assim. Foi muitas das vezes dos bairros foram surgindo de forma aleatória, né? Então sem planejamento nenhum, sem essa estrutura devidamente planejada. Então o que acontece? Você precisa dar um destinamento, porque o grande vilão do pavimento é a água. Então você tem que destinar essas águas pluviais, né? E aí, dentro dessa estrutura, você tem um sistema de drenagem. Temos o sistema de drenagem de águas pluviais, que seria a drenagem superficial, que é composta pelas sarjeta, meio-fio, calçada, né? E a drenagem profunda, que são aqueles tubos grandes de concreto. E aí o que a gente tem usado bastante, a duelas de concreto também. Tem tubos de PVC, que são uma nova tecnologia que a gente está tentando implementar na nossa gestão da Seminf, né, do secretário Renato Júnior. Ele tem brigado por isso, por essa nova tecnologia que traga uma velocidade, uma celeridade na execução desses serviços de drenagem. Então, é composta por todo esse conjunto. Antigamente, os corredores viários, eles eram prioridades para receber asfaltamento e tudo mais. Agora não funciona mais assim, né? As ruas secundárias, elas são tão importantes quanto, porque são nas ruas secundárias que passam as ambulâncias, são nas ruas secundárias que passam as viaturas, são as ruas secundárias que também dão direito de ir e vir do cidadão. Então, hoje as ruas também recebem essa mesma atenção quanto aos corredores viários? Com certeza. O prefeito Davi, quando ele entrou, ele justamente percebeu isso, essa carência, né? Que era sempre gestão pós gestão, a via principal. E aí ele percebeu que havia essa necessidade. A pessoa, imagine, ela entrar numa rua principal, aqui, quando entrar para sua casa cheia de buraco, ou aquela trepidação. Vamos colocar a sacolinha no pé, né? Para não sujar de lama. Aquela pessoa que, poxa, eu quero pintar meu muro, mas aí ela não consegue, porque tem um buraco, passa um carro, a lama vai no muro dela. Então, são esses pequenos detalhes que, às vezes, a gente pensa que não é importante, mas que o prefeito Davi, o secretário Renato Júnior enxergaram. Então, a gente vem de dentro para fora. Então, toda rua para a gente é importante. É isso aí. Toda rua para a gente é principal, é prioridade. Então, é essa a gestão do prefeito e do secretário Renato Júnior, da forma que eles tratam. Inclusive, temos o asfaltômetro. O asfaltômetro, ele vai indicar, né, quais ruas já foram asfaltadas, vai aí dispor de informações, de notícias. Como é que faz para ter acesso? Você tem o asfaltômetro.com.br, né? Você vai verificar e você vai estar acompanhando as ruas que foram executadas, né? E aí, por ali, você consegue ver por onde ele já passou. E aí você percebe que não é só bairro X, zona Y, não. Você percebe que é a cidade toda. Então, ali você consegue acompanhar e verificar. Não podemos fugir, apareceram alguns detalhes, algumas pessoas dizendo que está errado, que é fraude, né? Mas, infelizmente, as pessoas não conseguem entender. Então, o asfaltômetro ele vai mostrar as ruas que entramos e que fizemos. Criamos uma coluna lá, tem uma parte que é parcial, mas aí as pessoas perguntam, por que parcial? Porque na gestão passada, ninguém sabe por quê, foi feito só metade da rua. Então, nós fizemos o restante da rua. A outra metade não precisava, então não precisava ser feita a outra metade. Né? Mas, mesmo assim, colocamos parcial. Porque tem pessoas que não enxergam assim, tem algumas pessoas que só acham que tudo, como colocaram, né? Tudo é fraude. E não é dessa forma que a gente trata a gestão pública. Eu
acho assim que é muito importante que hoje as pessoas elas possam olhar com bons olhos. Mas não é olhar necessariamente com bons olhos para a gestão, ou então para o político A, B ou C, mas é olhar com bons olhos para Manaus. Exatamente. Aqui é a nossa terra, aqui é a Exatamente. nossa casa. Então, assim, quanto mais ficar torcendo contra, ou então mais colocar mais defeito no trabalho e tudo mais, eu acho que é o momento de somarmos força, trabalho e tudo mais para que o resultado possa ser bem melhor ou maior, não? Com certeza, Flávio. Inclusive, a gestão do secretário Renato Júnior é isso. A gente está sempre em contato com a imprensa, com os blogs, com as redes sociais. A gente busca, porque nada mais, nada menos que são pessoas que estão vivendo ali e a informação chega de forma mais rápida para a gente. Sim. Então, a gente consegue acessar os problemas de forma mais rápida. Então, não são inimigos. Sim. Né? Não, vamos esconder isso. Tá falando mal de mim. Não, não é não. Vamos atacar e enfrentar o problema. Então, Sim. essa é a gestão do prefeito Davi, do secretário Júnior. Então, justamente, como é que é a relação de comunicação da Seminf para com o cidadão e vice-versa, do cidadão para a Seminf? Por exemplo, tem um buraco na minha rua, eu quero que a Seminf passe na minha rua. É feito um ofício? Como é que faz? Nós temos um sistema, nós temos um call center. Né? Não lembro o número, peço até desculpa que eu não tenho um número na minha cabeça. Mas hoje, se você acessar a rede, a página da Seminf, você vai ter um número, você consegue acessar. Né? Temos as redes sociais do secretário, do prefeito, temos a rede social da Seminf. Né? Então, hoje, a pessoa dizer que a Seminf não me ouviu, eu acho muito difícil. A gente está sempre antenado, a gente tem uma equipe de comunicação muito boa, que está sempre buscando dar resposta para todo mundo. Né? E aí a gente... Alessandra, eu vou falar mesmo. A Alessandra está com o celular bem aqui, já nos dando a cola. Pode Então, a gente tem um telefone aqui, 3236-7800, né? E o Disque Seminf 0800 092 8556. Né? Mas aí, se você entrar na internet, colocar Seminf... Hoje a pessoa dizia, uma vez eu estava na rua, senhora, eu não consigo, eu não sei como é que eu faço. Hoje, todo mundo tem uma internet. Mas eu não tenho telefone, mas o seu neto tem, seu filho. Então, não é desculpa, porque não tem desculpa para você não acessar e não conseguir falar com a gente. Né? Então, assim, essa é a relação que a gente tem. Quanto mais informação chega, mais a gente tem conhecimento dos problemas e a gente está aqui justamente para enfrentar esses problemas. Exatamente. A nossa dificuldade é muito grande porque os problemas são muitos, foram muitas das vezes tratados. Não vou dizer, como é que eu posso dizer? Eram gestões que priorizavam outras situações. Né? Então, a gestão do prefeito Davi é essa, buscar e tentar atender todo mundo. Né? E aí a gente tem buscado um planejamento para atender da melhor forma possível todas as zonas e todos os bairros da cidade. Temos 18 distritos de obras espalhados pela cidade. Então, todas as zonas têm um distrito de obra. A pessoa vai saber onde é o distrito, ela vai conseguir, ela vai chegar lá, ela vai ser atendida, vai ser gerado o que a gente chama uma solicitação de serviço. A pessoa pode fazer lá, pode fazer pela internet, pode fazer pelas mídias sociais, que aí todas vão gerar e vão para esse distrito de obra e vão ser gerada uma solicitação de serviço. Uhum. Então, muitas das vezes demora. E aí você vai por uma questão de prioridade. Às vezes tem um morador que está um buraco na frente da garagem dele, ele não consegue sair do carro dele. Né? E às vezes tem um morador que tem um buraco na sarjeta ali. Então é uma questão de prioridade. Aquele vai naquele morador que não tem condições de sair com o carro dele. Ou então ele não pode entrar na casa dele, deixar o carro dele, né, na rua. Então é dessa forma que a gente vai tratando de tentar atender todo mundo. Tem pessoas que não têm paciência, tem pessoas que tratam, às vezes, os próprios funcionários da secretaria muito mal, é complicado. Uma vez eu estava acompanhando, aí tinha a equipe, né, da Seminf ali trabalhando e tudo mais, aí os motoristas passavam, vai trabalhar! São pessoas que têm famílias, os trabalhadores, né? Estão ali também debaixo de sol, debaixo de chuva. Mas então por que a Seminf está atrapalhando o trânsito aqui? Vai para a noite. Tem equipe noturna também, justamente para desafogar um pouco mais o trânsito, dentre outras situações também. Então, assim, na tua avaliação, como é que é
A secretaria, ela é uma secretaria complexa, ela é uma secretaria que demanda tempo, ela é operacional, ela é... O que que é? Como é que você definiria a Seminf? Hoje nós temos, né, temos o secretário Renato Junho e abaixo dele nós temos 4 subsecretarias. Temos a subsecretaria de planejamento, que é uma subsecretaria, desculpa, que trabalha internamente, que é a que cuida de folha de pagamento dos funcionários, é a que Sim. faz o planejamento, os pagamentos, né? E temos a subsecretaria de obras públicas, né, que é o subsecretário Madison. A de planejamento é o subsecretário Eliatan, de obras públicas é o subsecretário Madison, que vai cuidar dos grandes contratos, de desenvolver projetos aqueles que vão gerar projetos básicos, que vão para licitação, que fazem a fiscalização das obras, né, que trabalham com emendas parlamentares. Temos hoje a subsecretaria de apoio às comunidades, né, que é o subsecretário Beto Dantas, que cuida, que vai atender os líderes comunitários, que atende a comunidade ali, aqueles anseios, tem uma conversa mais próxima, dá aquela resposta, né? E temos a subsecretaria de serviços básicos, da qual eu sou o subsecretário. Essa subsecretaria seria a secretaria de manutenção. Sou eu que tenho que manter a infraestrutura funcionando. O Madison desenvolve os projetos, executa viaduto, pontes, né? Ele está trabalhando, executando ali, e eu estou mantendo essa manutenção. É o asfalto, é a rede de drenagem. O Madison planeja a rede de drenagem e executa uma rede, que a gente chama de rede de drenagem macro. Ele projeta um bairro. E aí, muitas das vezes, o serviço básico trabalha com a rede de drenagem micro. É a rede de uma rua, é a rede de um conjunto, né? Então, é dividido assim. Então, serviços básicos, basicamente, é o que as pessoas ligam. Houve um buraco e liga lá, basicamente vai para mim. Diretamente vai para mim. Então, olha, tá caindo a Djalma, abriu o afundamento da Djalma. Efraim, corre, vamos planejar, A vamos bronca verificar. é alta mesmo? Muito. Muito, muito? Muito, muito, Flávio. E aí a gente tem justamente isso. Esses longos anos sem planejamento, muitas das vezes sem um cuidado. Porque acontece assim, Flávia, o prefeito Davi, ele exigiu, e ele tem cobrado muita técnica, solucionar, enxergar de forma diferente o problema. Vamos solucionar. Então a gente vê outros gestores, antigamente aqueles políticos, isso aqui vai dar tempo de fazer na minha gestão? Se não dá, deixa para lá. E aí você vai vendo os problemas se passando, aumentando e muitas das vezes se tornando cada vez mais difíceis de serem solucionados. Então o prefeito Davi exige isso, que a gente faça algo definitivo, que a gente chega, o problema está aqui, vamos resolver ele da forma correta e da melhor forma possível, para que não ocorra novamente. Ocorrem erros às vezes, algumas situações, porque às vezes fogem até da técnica, né? Então, por exemplo, a gente tem uma situação aqui que é clara. A prefeitura não trabalha com rede de esgoto. A drenagem é de águas pluviais. A gente teria que cuidar só das águas superficiais, das chuvas. Rede de esgoto seria Águas de Manaus. Mas meu bairro não tem rede de esgoto, porque o esgoto precisa de tratamento. Então, aí a gente vai para um problema específico. Por que nós temos muitos problemas? Eu diria que mais de 90% dos nossos problemas de drenagem ocorrem justamente por esse... Parece um detalhe. É uma falta de conhecimento. É um problema cultural. Mas é porque tudo está interligado, né? Tudo está interligado. Não tem como você trabalhar apenas o asfalto se você precisa de uma rede de esgoto, se você precisa de uma drenagem superficial ou profunda. Enfim, tudo está interligado. Agora há pouco você falou sobre os distritos, né? Por exemplo, a gente tem a Seminf, que hoje está localizada na Zona Centro-Sul, ali na... Aleixo? No Aleixo. Mas também tem os distritos de obras que estão ali localizados em todas as zonas onde as pessoas elas podem ir, né? Olha, eu estou precisando disso, vai solicitar um trabalho e tudo mais. As pessoas têm procurado, de fato, os distritos ou especificamente mais na sede? Todo e qualquer lugar. Procuram demais o distrito, né? Porque está próximo, a pessoa mora próximo, avisa o outro, então muitas pessoas vão no distrito também. Diariamente são centenas de pedidos, né? E não tem para onde correr. Então, vamos supor, o distrito do Novo Israel, ele está lá dentro do Novo Israel. Então, o morador passa lá, ele vai conseguir identificar ali, ele vai lá. Ele tem um probleminha, ele vai lá no distrito. Né? Porque para ele deslocar, quando o problema é um pouco mais complexo, exige, né, um planejamento, algo mais delicado, e aí às vezes ele procura, né, a secretaria, porque não é uma resposta simples, o distrito não consegue atender de forma imediata.
Mas, assim, os distritos estão todos abertos para receber. Lógico que algumas pessoas podem vir e dizer, mas eu vou lá, tá fechado, o portão não deixa entrar. Porque, infelizmente, tem pessoas que confundem, né? E acham que os funcionários, os servidores, são qualquer pessoa, são bicho. Então, são pessoas mal educadas, tem pessoas que vão lá para xingar, tem pessoas que vão para fazer política e fazem vídeo. Então, esquecem que é uma repartição pública, né? E é complicado. Enquanto o interesse não for Manaus... Exatamente. Aí realmente vai ser bastante complicado. Porque olhar só para si, olhar para a sua carreira, olhar para o... Assim, é um egoísmo, né? Que, infelizmente, as pessoas, elas têm. Mas, assim, enquanto a gente não colocar Manaus em primeiro plano, realmente as coisas vão ficar bem difíceis. Então, na gestão do prefeito Davi, a gente observa muito isso. É um trabalho que vai durar um tempo maior que a minha administração, não tem problema, vamos fazer. O resultado, quem vai ganhar somos todos nós, né? É a cidade de Manaus. Exatamente. E aí a gente verifica, e a gente acaba de sair de uma obra como essa, da Djalma Batista, né? Que foi de muita ousadia. E aí a gente recebe muitas críticas, porque não foi feito assim, porque não foi feito lá, porque não foi feito cá, porque que fez assim, porque que fez assado. Mas é lógico que são pessoas que estão do lado de lá, que não estão aqui para executar. Nós fizemos a obra em tempo recorde. Poderia ter sido até mais rápido, né? Mas por que botaram algumas pessoas? Se foi recorde, por que botaram 15 a 20 dias? Porque a gente trabalha com a natureza, né? Então, a gente está num período de chuva, quer queira ou quer não. E deixar bem claro que a gente planejou, a gente verificou. E a obra só teve essa velocidade porque o prefeito Davi e o secretário Renato Júnior nos permitem isso. O secretário Renato Júnior é uma figura, né? Você tá falando Demais. aqui, eu lembrei de um vídeo dele. Renato subiu. Qual é o nome da... pá mecânica? O que foi aquela que ele tá na concha? Tipo desce, uma concha. Quando eu vi... Escavadeira hidráulica. Escavadeira hidráulica. Gente do céu, quando eu vi aquele homem em cima daquele negócio, eu fiquei aflita. E ele super se divertindo e tudo mais. Isso também conta muito, né? Quando a gente quer um resultado bastante positivo. Exatamente. Porque o ambiente, ele já é um ambiente ali que tem a pressão ali da população e tudo mais, dos motoristas, dos transeuntes e afins. Mas quando a gente tem um líder, né, que vê ali e tudo mais a questão da valorização do profissional, ou então na questão do empenho, poxa, ele é muito bom nisso aqui, acolá. Então, flui, né? Exatamente. Assim, é contagiante. Você tá perto do secretário Renato Júnior, é algo de absurdo. Você pode até querer esmorecer, tentar... Meu Deus, mas ele não deixa, é impressionante, realmente, como diz, ele é um trator. A garra, a vontade dele de querer resolver os problemas, assim, é contagiante. A gratidão é muito grande por ter essa oportunidade de trabalhar ao lado dele. Então, isso nos motiva bastante. E ele nos dá essa liberdade, ele discute bastante com a gente senta constantemente, estamos em conversa para justamente tratar de forma bem séria, mas ao mesmo tempo leve, né? Sim. Esses problemas que não são poucos, são bastante na cidade. O secretário Renato Júnior, ele é um grande secretário, um grande líder, um grande homem. Agora vamos falar de grandes erosões. Eu não sei nem se isso é redundante, mas, gente, é só para que você possa ter uma noção. É um buraco gigantesco, que é assustador. E que mágica é essa da Seminf que vocês, assim, transformaram um cenário de que eu vou falar de terror para um cenário de tranquilidade, assim, parece uma paisagem, tudo ali com grama, tudo direitinho. Que mágica foi essa de vocês? Mais uma vez, né, Flávia, até parece... O prefeito Davi teve essa visão e ele enxergou, porque era algo que era tratado assim de uma forma... Retira as pessoas, deixa lá. Aquilo. Aí, com o tempo, vai acontecendo, cai aqui, tirou as pessoas daqui, vai deixando. E aí, o prefeito Davi teve essa visão, né? Não é só tirar as pessoas, você tem que dar uma vida. E, pera lá, vocês não podem mais ocupar aqui. Porque, infelizmente, quase que em sua totalidade, essas erosões são provocadas por construções irregulares, né? Ocupações irregulares. E a gente vive um momento triste pelo que o país tem passado, né? A gente vê o litoral de São Paulo, a tragédia que acabou de passar, né? Então, às vezes, são tragédias anunciadas. E aí o prefeito Davi está com... É uma verdadeira coragem, né? Porque se você for ver politicamente, a questão... Você não tem...
se formos pensar assim, não tem muito voto ali, né? Sim. Você está tirando. Então, você vê a preocupação do prefeito Davi com a vida. É algo que, de repente, caindo, casas podem ser soterradas. Então, assim, é uma preocupação que ele tem muito grande. O secretário Renato Junho, numa visão absurda, né? Nós temos hoje contratos já preparados para esse tipo de situação, né? E a Seminf tem atuado de forma rápida, de forma séria, em situações como essas, para minimizar. A gente tem tentado trabalhar com prevenção também, Sim. mitigando. A gente trabalha junto com Defesa Civil, com a Semasc, com o Implub, com o SEMAS. Não é uma situação só da Seminf, né? A Seminf é a executora, né? Mas os outros órgãos trabalham junto com a gente ali, atuando na segurança, né? A Semasc, né? A parte assistencial, porque até para a gente fazer qualquer coisa, a gente retira aquelas pessoas de lá, Sim. né? Então a Semasc atua de forma rápida, colocando no aluguel social, não deixando essas pessoas desamparadas. E aí a gente tem essas grandes erosões, né? São grandes movimentos de terra, né? Que podem engolir ruas, né? A gente teve algumas que engoliram algumas casas e temos trabalhado justamente para recompor. E aí o prefeito Davi exigiu, eu quero praças, quero academias ao ar livre, quero trabalhos lá, tem campos, né, praças, para justamente evitar novamente essa ocupação. E, na verdade, dar um centro de convívio, um local onde as pessoas possam conviver nessas grandes erosões. E como é que elas recebem esse novo cenário? Porque, assim, Assim, de um lado, a população acaba julgando, né? Poxa vida, tá vendo que a situação é difícil, a pessoa ainda continua lá. Mas a gente também for analisar um pouquinho, vai a questão do assistencialismo, né? Poxa, a pessoa também não tem para onde ir, enfim, tem aquela situação. É complicado, né? É demais, é uma situação muito delicada. A gente acaba aqui, a gente da infraestrutura, a gente tem que entrar sem julgar, né? A gente se concentra muito na solução daqueles problemas. E aí essas erosões, quase que 100%, é a destinação das águas. Então a pessoa ocupa, a pessoa pensa, pô, vou construir aqui, vou botar minha casinha aqui, vou construir. Quando a pessoa vai morar lá, ela vai gerar água. O que é essa água? Esse resíduo líquido. São os dejetos, é a roupa que ela lava, é a pia da cozinha. E aí ela pega o tubozinho dela e joga lá atrás, naquele barranco. E aí não se preocupa, não vai acontecer nada. Passa meses, às vezes dura anos, e aí ele vai provocando a pequena erosão. Quando as pessoas menos percebem, que elas olham, meu Deus do céu, já está aquela cratera, aquele buraco gigante. Então, quase que sim. Aquela casa pendurada a casa ali, pendurada, né? Então ele começa a lavar e começa a jogar. E aí a gente está falando de solo, a gente está falando de natureza, está em constante movimento. Fora a incidência da própria água da chuva, né? Então, muitas das vezes, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele tira a camada vegetal. Né? Então, quando ele tira a camada vegetal, eu vou tirar esse mato. Ele está desprotegendo aquele barranco. Vamos falar de forma leiga, né? Ele desprotege aquele barranco, você tem incidência da água, a água começa a infiltrar, ela vai pesando, ele joga a água do banheiro dele lá embaixo, vai fazendo um buraquinho, aquele buraquinho vai aumentando. Então é dessa forma que surgem as erosões, infelizmente. Agora, você falando aí, a minha próxima pergunta eu vou fazer assim: qual tem sido o maior desafio da Seminf? Mas eu entendo que são muitos. E que você poderia ficar o podcast todinho aqui só para falar dos desafios de vocês. Porque até agora, sei lá, 30 minutos de podcast, eu já vi inúmeros desafios que vocês enfrentam diariamente e que ainda assim têm gana, vontade de fazer. Mas são muitos também, né? São. E a gente nunca desanima, a gente está sempre animado. Para a gente, cada desafio novo é uma animação, porque é justamente isso. O secretário Renato Junho, o próprio prefeito, quando passa, às vezes o prefeito 4 horas da manhã, à noite, mandando demanda, verificando, cobrando. Olha, eu passei aqui, vi isso aqui, e correndo. E aí a gente verifica. A gente começou o nosso podcast num grande desafio, né? Que é o maior, né? Talvez, que são essas 10 mil ruas para a gente atender. Então, o nosso foco é muito grande. Né? Lógico que agora no inverno diminui um pouco, mas a gente já está preparando, a gente está buscando soluções para agilizar. O secretário Renato Junho, junto com o prefeito, já tem uma ideia, a gente logicamente não pode falar, né? Mas a gente já tem encaminhado uma ideia para acelerar de uma forma
vertiginosa, né? Esse avanço no Asfalta Manaus. A gente tem uma meta, né, para esse ano, para atingir, né? E a gente quer extrapolar. A gente sempre pensa que a gente vai extrapolar essa meta. Só que Mas eu achei ousada. demais, é demais. Mas a gente está bem focado, né? Mas também, se não for, também nem tem graça, né? E aí não vai ser a gestão do prefeito Davi. Não. Se for para ser igual aos outros, melhor não fazer. Então, a gente está sempre buscando, de forma arrojada, corajosa, fazer essas mudanças que a cidade de Manaus precisa. Porque não tinha como mais esperar. Não. A cidade não podia mais esperar. Né? Então, a gente verifica que essa forma ousada está transformando a cidade. Você pode ir nos bairros. Infelizmente, a gente ainda vive a política do quanto pior, melhor. Né? Infelizmente. Mas se você for no bairro conversar, está mais próximo. Sim. Está mais próximo. E a gente percebe que a mudança é real. Né? E a gente tem buscado isso, tem nos motivado bastante. Motiva bastante aquele sorriso daqueles moradores, mas eu acho que aquelas pessoas que falam mal cada vez mais motiva a gente para mostrar que a gente tem capacidade e que a gente vai fazer, porque a gente está aqui para isso. Exatamente, é só esfregar o olhinho assim, ó. Esfrega o olho, veja o que está sendo feito, veja a possibilidade de se fazer mais também. A ideia é justamente transformar Manaus em uma cidade, vamos colocar assim, de infraestrutura elevadíssima. Até porque, quando a gente fala que a gente realmente precisa somar forças, é justamente para que a gente tenha um resultado, assim, mais que extraordinário. Né? A gente já tem aqui grandes ações. Djalma Batista, tempo recorde. E Djalma Batista é uma grande avenida, né, que liga aí a grandes bairros e tudo mais. Centenas, milhares de veículos passam ali diariamente, transeuntes, enfim. Então, foi um trabalho grandioso feito por lá, em tempo recorde, assim, rapidinho. Tanto é que me assustou, sabia? Falei, peraí, já vão entregar Djalma Batista? Como assim? E eu acompanhei as obras, parte, né, das obras, e os trabalhadores ali de madrugada, de manhã cedo, à tarde, à noite. Eu acho sensacional de ver. Flávia, a gente virou 24 horas lá. Sim, olha aí. 24. Não tinha parado. Lógico que na mudança de turno, ia sair um funcionário e entrar outro, tinha às vezes uma paradinha ali, mas era o natural só para fazer essa mudança de turno. Mas foi 24 horas, não parou os serviços ininterruptos e graças a Deus conseguimos liberar o trânsito e finalizar a obra da forma mais rápida possível. Uma obra que vai durar, é uma obra que vai nos permitir fazer manutenção melhor, né? Porque a nossa grande dificuldade que a gente tem hoje, muitas das vezes, é você faz a obra e o problema não é meu, agora o problema é de outro que vier. Então, não é dessa forma que o prefeito Davi pensa. Né? A gente está sempre buscando e tem sempre feito manutenção, tem verificado, mesmo quando não tem problema, a gente está verificando lá, pera lá, não tem problema aqui, mas vamos dar uma olhada lá, vamos ver, talvez dê problema aqui, depois a gente volta. Então, é assim, a gente está sempre atento para tudo que acontece na cidade. Até porque esse negócio de trabalho paliativo não existe mais, não. Agora é trabalho definitivo. É um trabalho com qualidade, justamente para que o cidadão possa ter ali um asfalto duradouro, que possa ter ali uma infraestrutura básica e adequada. Perfeito. E tudo mais. Até porque, quando a gente fala de CEMINF é a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Estamos falando de asfalto, estamos falando de drenagem, estamos falando de grandes obras, erosões, mas também estamos falando de iluminação, né, Efraim? Agora, 135 mil pontos de LED foram instalados, 135 mil pontos de LED foram instalados em Manaus. E mais de 400 campos de futebol com projetores de LED. Como é que a população recebe tudo isso? Aqueles projetores tem lá perto da minha casa, né? Quando liga o projetor, dá para iluminar o bairro todo. O negócio é forte, né? A gente começa até a economizar. Opa, peraí, já não vou ligar a luz da minha varanda aqui, que não precisa. Então, é justamente isso. E é fundamental porque, assim, com relação aos campos também, né? O prefeito é um desportista. Então, essa preocupação a gente tem buscado atender, né, os campos, levando
esse ponto, porque aí você não fica só durante o dia praticando o esporte ali, você já vai ter a noite agora ali, né? Então já dá para você jogar aquela iluminação como se fosse de um estádio profissional. Então a Seminf tem buscado isso também. E aí, Flávio, infelizmente a gente vem com aqueles problemas. Hoje a nossa maior dificuldade é o furto. Então, as pessoas às vezes, pô, colocaram tá escuro aqui, realmente, porque hoje a gente passa por um problema de furto muito alto. E aí a dificuldade é muito grande. Mas as equipes de manutenção da Manaus Luz também estão atentas. Tem um número, tem um aplicativo que você pode acessar. Você coloca o número do poste lá, você de forma rápida vai ter a manutenção do seu poste. Então, às vezes, tem pessoas que ficam ligando, então vou até abrir meu telefone, porque eu também tenho esse aplicativo. Olha aí. Deixa eu ver se eu acho ele. Tá aqui. Mas não sei se vai dar para a Cadê? câmera pegar. Dá, essa câmera pega tudo, até a minha espinha aqui na testa, a câmera pega. Daí, ó. Tá abrindo meu Mas sabe o que é aplicativo. interessante também? Para que a Aqui, ó. população. Tá aí, ó. Manaus Mais Luz, né? Então você Isso. tem um aplicativo, né, que você Aqui nessa câmera. consegue acessar, você coloca o número do poste, você coloca a localização lá, que de forma imediata você vai ter manutenção. Entra já no cronograma e aí você consegue, né, ter aquela sua iluminação corrigida. Então, porque acontecem, é um material elétrico, às vezes uma queda de energia, né, depende da concessionária de energia. Então, a Semif tem buscado, de forma também, no caso, a UGPM Luz, né? A GPM Energia, que aí é responsável por controlar esse contrato junto a Manaus Luz, então faz esse atendimento todinho na cidade de Manaus. A população também tem que ser vigilante? Com certeza. É aquilo que a gente tem falado, da mesma forma do buraco. Não é um inimigo. Ah, tem um buraco aqui. Não tem por que eu ficar com raiva. Opa, pera lá. Tá aqui, liguei meu alerta, vou verificar e vou atender. Opa, não tá iluminando aqui. Tá aqui o aplicativo. Você entra, tem um aplicativo, informa, coloca lá. A gente está cuidando da nossa cidade. É aquilo que eu É a vou nossa até cidade. dizer, olhar com bons olhos, né? Por exemplo, assim, eu vou chegar lá na Seminf e vou falar por que não taparam o meu buraco. Mas quando você chega lá com educação, você mostra os ofícios, os protocolos, enfim, de atendimento, e você consegue ser atendido. Se não naquele momento, você consegue pelo menos uma resposta, né? Olha, a previsão, vamos colocar aqui no cronograma, vamos fazer uma visita amanhã, ou então semana que vem, de acordo aqui com os trabalhos e tudo mais. A ideia é justamente que você possa estabelecer uma comunicação inteligente para que você também possa ter ali um resultado mais eficiente. Claro. Né? Então, não significa que é um serviço público que é tudo bagunçado. Nunca foi aqui na gestão do prefeito Davi Almeida. Até porque você entende agora como é que a Seminf ela é distribuída, como é que os serviços são organizados, como são executados, tem toda uma operação ali para que possamos sempre entregar o melhor serviço. Asfalto, iluminação, drenagem e tudo mais. E as próximas ações da Seminf? Temos desafios aí grandes, né? Então, por exemplo, a Subsecretaria de Obras, a gente tem os 2 grandes viadutos, solucionar esse problema de trafegabilidade e mobilidade que a gente tem na cidade, né? Então, a gente tem a bola do produtor, né? Que já está assinada a ordem de serviço, tá nos serviços iniciais ali, já está tapumada, né? Então, a gente está trabalhando ali para poder entregar uma obra revolucionária, uma obra que vai resolver o problema naquela área. Temos também no Barão de Rio Branco, já está tapumada, já estamos executando alguns serviços iniciais. Então, são 2 grandes obras. E aí temos outras obras que estão em fase de projeto, de planejamento ali, e que logo, logo serão lançadas, né? Serão divulgadas e com certeza vai revolucionar a mobilidade na cidade de Manaus. Olha só, muito interessante isso, até porque eu até costumo dizer assim, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente fala de trânsito, a gente fala de infraestrutura, eu acredito que a educação tanto do pedestre como do motorista, do motociclista e enfim, tudo mais, a educação ela deve prevalecer em relação a qualquer coisa, porque o que acontece? Não adianta você ter
grandes viadutos que vão fazer a interligação de um bairro para o centro, centro-bairro, enfim. Se o motorista, se o pedestre, ele não tem a questão da sensibilidade, da educação, não entender qual a finalidade daquela obra, não entender o planejamento que é feito, né? Exatamente. E para a gente entregar, resolver esse problema, a gente vai ter alguns transtornos, porque vai precisar fechar alguns pontos da via para que a gente execute a obra, que é para justamente solucionar o problema na área. Então, logicamente, quando tivermos que fazer, vai ser bem comunicado, vai ser preciso fazer, mas é justamente isso, é pensar no bem final, que o que vai proporcionar e que vai trazer de bem para a população aquele local. E aí nós temos, e estamos sempre vigilantes, que são os problemas de drenagem, né? Temos justamente com relação às erosões, o secretário Renato Júnior desenvolveu, temos contratos, tem empresas já pré-contratadas para justamente entrar nessas áreas de erosões, de grandes problemas que a gente tem, porque são problemas específicos, né? Então, são problemas muito delicados, que são problemas que não podem mais ser tratados como era. De forma emergencial. Caiu, atua, não. Então, a gente já desenvolveu esses projetos, esses contratos, para que possa, de forma antecipada, a gente entrar e tentar sanar os problemas antes que causem tragédias. Então, a gente tem trabalhado nisso, a gente tem desenvolvido projetos de drenagem, temos feito levantamentos, né, para justamente sanar problemas que são de décadas na nossa cidade e acabar com esses transtornos. Ah, mas eu nem sabia que a Seminf estava na minha rua trabalhando. Ah, eu nem sabia que estava sendo executado esse trabalho aqui na minha rua, na rua do meu trabalho. Enfim, é só acessar as redes da Prefeitura de Manaus, da Seminf, para que você também possa acompanhar todos os trabalhos que estão sendo executados, né? Sem dúvida. E, Flávia, é o que a gente sempre pede. O prefeito sempre tem dito isso, o secretário Renato Júnior sempre tem dito isso. Você que está aí nos vendo, vai chegar. Ah, mas na minha rua não chegou. Infelizmente, a gente não consegue chegar em todas as ruas e em todos os locais ao mesmo tempo. Mas a gente tem essa meta e a gente vai cumprir. É uma determinação não só do prefeito, do secretário Renato Júnior também. E não quero dizer, o que a gente pensa é o seguinte, é 10 mil, mas eu quero passar, eu quero chegar em 11, 12, que se a gente puder fazer todas as ruas, a gente vai fazer. Infelizmente, a Sim. gente não consegue atender todo mundo ao Sim. mesmo tempo, né? E aí, você que está aí, né, tem essa compreensão que a gente vai chegar. A gente está presente. Só olhar no seu bairro. Eu tenho certeza hoje que qualquer pessoa que olhar no seu bairro vai ver que a Seminf atuou lá. Sim. Isso sem dúvida nenhuma, eu duvido. Se essa pessoa disser o contrário, ela está mentindo. Pois é, né? O que acontece? Aqui no Escuta Mana, você já escutou e já aprendeu também como é que funciona a Seminf, sobre asfalto e tudo mais. Aliás, falar sobre asfalto, eu preciso me exibir aqui. Tá Eu certo. preciso me exibir aqui, porque o que acontece? Eu aprendi que a Seminf, ela trabalhava, né? Ah, Com o AAUQ, perfeito. né? Que é o asfalto, areia e asfalto, Areia, asfalto, usinado a quente. usinada quente. E tem o CBUQ. O CBUQ é o concreto betuminoso usinado a quente. É justamente um material, né? Não sei como é, matéria-prima. Como é que fala? Tem um terminho, né? Tem as matérias-primas, né? O que a gente chama de insumos Os também. insumos, exatamente, que você recebe na sua rua. Tipo assim, ó, aqui tem asfalto, aqui tem CBUQ, né? Não, Efraim? Exatamente. E hoje é uma característica da secretaria. Como estamos trabalhando só com recapeamento, hoje a gente só trabalha com CBUQ. E é só o melhor. É o Exatamente. melhor. O CBUQ é o melhor asfalto. Ele é mais duradouro, né? Mais duradouro, mais resistente, né? Então, é uma exigência do prefeito Davi, do secretário Renato Júnior. Antigamente a gente via as ruas aqui da capital amazonense já com as marcas fundas dos ônibus. Dos ônibus, das carretas. Aqui agora não acontece mais isso, não, né? Não, não. E é justamente todo aquele processo. As pessoas dizem, é só o asfalto de qualidade. Não é só isso. É a execução, é os equipamentos, né? São os processos para que realmente esse asfalto fique com qualidade. Agora, eu queria que você falasse nessa câmera aqui, que você deixasse, na verdade, uma mensagem para a população. No sentido de que a população possa abraçar mais os trabalhadores, os trabalhos da Seminf, que tem muita coisa boa vindo por aí, né? Sem dúvida nenhuma, Flávia. Esse é o recado que a gente deixa para você.
Acredite, né? Durante muitos anos a gente viveu com aquela ideia de políticos, né, que não se preocupam com a cidade, aquela má impressão. E hoje a gente tem um prefeito, o prefeito Davi Almeida, e junto com toda a sua equipe, no caso o nosso gestor, né, o meu chefe, o secretário Renato Junho, que justamente brigam por isso. Eles brigam pelo um serviço de melhor qualidade, eles brigam para tentar atender todo mundo, né? A gente busca esse atendimento de qualidade para a população da cidade de Manaus. É a cidade que a gente nasceu, é a cidade que a gente mora, né? E a gente tem se esforçado e cada dia mais a gente se esforça para que a gente tenha uma excelência, que a gente tenha uma gestão diferenciada. Então, você pode acessar em qualquer lugar. A gente está sempre dando nossa cara a tapa. A gente não tem medo disso. A gente não tem medo de trabalho. A gente não tem medo de bronca. A gente está aqui justamente para isso, para resolver. Então, essa é a nossa característica. Então, a gente vai estar aqui trabalhando. A gente vai chegar em você. Você tem um problema? Traga para a gente que a gente vai resolver. Pode demorar um pouco. Às vezes, a gente não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. É a nossa vontade atender todo mundo ao mesmo tempo. A gente não consegue. Os problemas são muitos. São problemas acumulados aí de décadas, né? E aí a gente tem buscado e se esforçado cada vez mais em tentar solucionar esses problemas. Agora, eu quero fazer uma denúncia porque esse buraco aqui não é denúncia, não. É um direito seu. É um direito seu. Então, você seguindo todos os trâmites legais, né? Você tem todo o direito de realmente solicitar uma infraestrutura, um asfalto e tudo mais. Então, só procurar o distrito de obra mais perto aí da sua casa, mostra o problema, o que você está enfrentando junto com a sua família, faz todo o procedimento e entra ali já no processo, né, de esperar, no sentido de que vamos fazer uma visita, vamos analisar e Sem tudo dúvida mais. Como é que nenhuma. é o processo aí? Sem dúvida nenhuma. Aquilo, a gente divulgou os números, temos as redes sociais, né? Hoje nós temos, assim, muitas pessoas, não quero ligar, eu quero já falar, vai para a imprensa, vai num jornal, passa esses números. Então, tudo chega para a gente. Então, tudo a gente tem absorvido, a gente pega isso e aí a gente distribui pelas nossas equipes, né, pelos distritos de obras, e aí é colocado na programação, né? Porque a pessoa olha assim, abriu um buraco aqui, eu quero que faça meu buraco. Ela imagina que não existe mais ninguém no planeta. Só tem ela lá e só é o buraco dela para resolver. E aí, enquanto nós temos toda uma cidade para cuidar, né? Aquele distrito tem toda a área de abrangência dele, então tá dentro. Ele às vezes, muitas das vezes já está num trabalho, ele não pode deixar pela metade um trabalho e ir para outro. Então a gente vai seguir, a gente está sempre atendendo. A Semif também trabalha com as paradas de ônibus ou não? Não, não, não. As Tá. paradas de ônibus, em alguns casos anteriormente, tinham alguns processos que passavam, né, pela Ah, CEMIF. sim. Mas as paradas é o IMMU. Pronto, é o IMMU. Isso. Efraim, eu quero muito agradecer a tua participação aqui com a gente, Efraim Aragão. Ele é o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu particularmente adorei saber o que significa a drenagem superficial, profunda, asfalto, como é que funciona toda essa questão do trâmite do asfalto a Manaus. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Escuta Mana. Eu que agradeço também a oportunidade, Flávio. É um prazer enorme da gente poder passar um pouco do nosso dia a dia, do nosso trabalho incessante que a gente tem aí. Entende? E a gente está à disposição. Tamo aí. Agora, você falou, agora me veio mais uma pergunta aqui, rapidinho. Olha só, você tem família e tudo mais, né? A gente pensa que não, que homem público é só trabalho, 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 mas também tem a família. Mas como é que é um dia, assim, trabalhar na Seminf? A Alessandra deve falar assim, meu Deus, é muita coisa. Mas como é que é? Coloca o colete ali, recebe ali o cronograma. Nunca um dia é igual ao outro, né? Nunca. Não, não, Flávio. Já começa. Primeiro que o dia já começa 4 horas da manhã, né? Então você já acorda ali, você já tem que estar preparado para. Muitas das Tu não coloca vezes. nem teu despertador pra uns 5 minutinhos a mais? Não, Nem 5 minutinhos. não, não. E aí a Tá. gente 4 horas já está levantando, já vai se preparando. O horário que eu tenho buscado. Hoje eu preciso, né? A gente precisa fazer um exercício físico, então eu vou 5 horas da manhã fazer meus exercícios, tenho 30, 40 minutos ali para fazer meus exercícios, e aí o dia já começa.
né? No caso da Djalma, a gente não tinha nem dia nem noite ali, né? A gente estava ali... Abafa, né? Mas é dessa forma. Não vou dizer nem infelizmente, porque faz parte, é o trabalho. Sim. Então, tem pessoas que mandam mensagem 11 horas da noite, tem pessoas que 3 horas da madrugada, 2 horas, 4 horas. Então, acaba que hoje essa é uma ferramenta, o Sim. telefone, então não tem um horário. Você dormiu, quando acordou já está lá o problema no seu telefone, você tem que ver e manter a tranquilidade, já se preparar e organizar. E aí a gente tá sempre na rua, muitas das vezes a gente nem vai na secretaria, às vezes já amanhece já na rua, com o secretário, correndo atrás dos problemas, vendo as frentes de Correndo atrás das serviços, soluções. correndo atrás das soluções. Perfeito, bem observado. Obrigado. Efraim, muito obrigada mais uma vez. Toque aqui, Valeu até porque pela o trabalho oportunidade. não para, né, Não para. amigo? Não Não para para. mesmo. Obrigada mais uma vez. Agora, de verdade, espero que você tenha gostado do nosso episódio. E eu te espero na nossa próxima edição, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Acompanhe as redes sociais da Prefeitura de Manaus, tá? Pronto.